Senhor, ele começou a me dizer a respeito de pessoas que elas estão passando por situações de dificuldade, de problema, de deserto, de situação aonde ela tem visto a atuação de realidade. Ela sabe que é uma atuação maligna, ela sabe que tem um mover ali contrário, um mover de demônios dentro da casa dela. Só que ela tem sido o quê? Passiva, apática. E queridos, no reino espiritual não se pode lidar com passividade. Bom dia, shalom, povo de Deus, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional de um exército de transfigurados. Seja bem-vindo, que eu não vi ainda, que nessa manhã a presença de Deus possa encher sua casa, sua vida, sua família, e eu creio que Deus vai ministrar, falar conosco nessa manhã, ministrar os nossos corações, trazer direcionamento e orientação nas nossas vidas, no nome de Jesus. E nessa manhã, a palavra de Deus se encontra em Mateus. Deixa eu abrir aqui. Não chore, quem cuida de você não dorme. Mateus 4, versículo 1 em diante. A palavra de Deus diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador, Satanás, se aproximou dele e disse: Se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos teus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. E Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor teu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. E Jesus respondeu: Retira-se, Satanás, está escrito: Adore o Senhor teu Deus e a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram servi-lo. Espírito Santo, ministra aos nossos corações nessa manhã, enche-nos com a tua presença, fala conosco. Ó Deus, tens liberdade, Espírito Santo. Conduza-nos para que nós possamos ouvir a tua palavra, não ser apenas ouvintes, mas praticantes em nome de Jesus. Essa palavra, ela fala do início do ministério de Jesus. Jesus aqui já tinha vivido infância, adolescência, juventude, e ele é batizado e ele é conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. É um negócio forte e pesadíssimo, né? Jesus é conduzido ao deserto e para ser tentado pelo diabo. E a condução não é de demônios. A condução que Jesus está vivenciando é a condução do Espírito Santo. E nós precisamos discernir, queridos, um dos dons espirituais muito poderosos e que você precisa buscar esse dom se chama dom de discernimento. O dom de discernimento faz você discernir os espíritos, o que é o Espírito de Deus, o que é o Espírito humano, o que é o Espírito Santo. Mas o dom do discernimento do Espírito também faz você discernir ambientes, discernir situações, discernir, inclusive, situações onde você está inserido. Tem pessoas que elas estão passando, vivenciando um deserto. E nós precisamos discernir se os desertos que nós estamos vivenciando foi desertos que o próprio Espírito Santo nos levou para forjar o nosso caráter, para forjar as nossas estruturas, ou são desertos que nós adentramos, tá? Porque o deserto onde Deus nos leva, né, como louvou lá do Ministério Zoe, Ele me leva ao deserto para falar de amor, me deixa passar pelo vale para mostrar que estás comigo. Tem desertos que Deus, ele nos leva a passar
para forjar estruturas, forjar caráter e nos preparar para viver o propósito. Nos preparar para viver aquilo que é o plano, projeto e propósito de Deus para a nossa vida. Então, em todo deserto que Deus nos leva, existe um aprendizado. Só que é interessante, queridos, que você observe essa palavra, que Jesus passou pelo deserto. Jesus foi levado ao deserto e ele passou pelo deserto. Ele não permaneceu no deserto. Ele não permaneceu em meio à tentação. Ele não permaneceu em meio àquela pressão ali emocional e espiritual de ser tentado por Satanás. Ele passou. E passar é diferente de permanecer. Enquanto eu estava orando pela manhã, né, eu tive uma visão de rato. Eu achei esquisito, muito esquisito mesmo. E eu orei a Deus e eu falei, Senhor, que negócio é esse? Que eu não estou entendendo esse negócio. Me explica aqui que eu não entendi ainda isso aqui. E o Senhor falou a respeito de ambientes, de casa, de lugares, de pessoas. E o rato, né, que Deus me mostrou, fala de demônios. Né, de demônios que estão assolando um ambiente. Ele vem, ele bagunça, ele corrói as coisas, inclusive, dependendo do tipo de situação, ele gera doenças, né? Então, assim, rato... E por que o rato tá ali? Por que o rato, ele permanece em um ambiente? Porque aquele ambiente, ele tem uma situação que tá ali propícia para aquele rato permanecer, tá? E hoje eu quero ministrar a respeito de como Jesus se posicionou diante de Satanás. Como Jesus se posicionou diante de Satanás. Jesus é o modelo principal da nossa vida. Se nós precisamos modelar alguém, nós precisamos modelar Jesus. Imitar Jesus. O que Jesus fez? Ele foi levado ao deserto e ali ele foi tentado pelo diabo. Tem pessoas que dentro da casa dela têm ações malignas, demoníacas. Tem pessoas que dentro do lar dela tem ratos que estão, né, simbolizando realmente demônios que estão atuando dentro do lar, dentro da situação. E por conta dessa atuação maligna, dessa atuação de demônios, às vezes as pessoas, dentro desse contexto geral, ela olha, mas ela não faz nada. Ela olha, ela vê a situação, mas ela não se posiciona, tá? E quando Jesus, ele foi levado para poder ser tentado por Satanás, Jesus se posiciona. Ele falou, Flavinha, seja muito bem-vinda, minha amiga. Saudade de você, viu? Então, Jesus, se posiciona. Jesus tem uma postura, Jesus tem um posicionamento. E nós, queridos, precisamos ser imitadores de Jesus. Nós precisamos ser aqueles que olham Jesus como modelo principal. O que Jesus fez? O que Jesus falou? Qual a postura de Jesus? Qual o posicionamento de Jesus? Qual a forma como Jesus lidava com as situações? E hoje pela manhã, quando Deus me mostrou esse rato, né, enquanto eu estava no meu devocional, quando eu tenho uma visão, eu começo a questionar a Deus. Quando eu tenho uma visão, eu começo a perguntar para Deus, Senhor, o que é isso? Né? É a respeito de que o Senhor quer que eu fale? Né? O que isso significa? O Senhor, ele começou a me dizer a respeito de pessoas que elas estão passando por situações de dificuldade, de problema, de deserto, de situação aonde ela tem visto a atuação de realidade. Ela sabe que é uma atuação maligna, ela sabe que tem um mover ali contrário, um mover de demônios dentro da casa dela. Só que ela tem sido o quê? Passiva, apática. E, queridos, no reino espiritual não se pode lidar com passividade. O reino espiritual é um ambiente onde você não pode sentar e lidar com passividade. A partir do momento onde você adentra e você diz assim, eu decido qual lado eu vou estar, não, eu sou do lado da luz. Eu sou de Deus, eu sou da luz e eu me posiciono. A partir desse momento, quando você se posiciona, né, pelo lado que você realmente quer se posicionar, naquele momento você entra em lugares de guerras espirituais. E essa guerra espiritual, ela precisa de pessoas que se posicionem. Você não vê um soldado sentado na guerra. Você não vê um soldado deitado na guerra. Você não vê um soldado desatento na guerra. Não. O cara, quando ele está na guerra, ele está consciente de tudo. Ele está consciente de situações e circunstâncias que uma pessoa comum não está. E nós precisamos, queridos, adentrar nesse lugar de consciência. O que é espiritual na minha casa? O que é emocional? O que é físico? Porque às vezes nós estamos lutando guerras emocionais com armas espirituais. E nós estamos lutando guerras espirituais com armas emocionais. E nós precisamos discernir as nossas guerras para que a gente se posicione.
Enquanto Deus estava ministrando no meu coração, o Senhor falou a respeito de casa suja. Casa suja. Portas abertas para os ratos. Queridos, tem uma porta aberta para rato. Nunca se viu uma porta tão escancarada como o tal da rede social, do celular, da televisão. São portas. O que está entrando dentro da sua casa? O que está fazendo parte da sua casa, da sua família? Qual é o tipo de informação que tem entrado? Quais são os desenhos que os seus filhos têm assistido? Flavinha é uma das pessoas aí que mais tem falado de educação de filhos, educação de adolescentes. E vira e mexe, ela faz uma denúncia a respeito de desenho, a respeito de situações, né, que estão entrando dentro dos lares, mas os pais não veem. Eles não se atentam para o que está acontecendo. E eles vão se atentar lá na frente quando tudo der ruim. Eles vão atentar lá na frente quando um adolescente está se automutilando, quando está falando em suicídio. Então, essa passagem, ela fala a respeito de Jesus foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. E lá no deserto, Jesus ele teve uma postura, ele teve um posicionamento. Ele não disse, não, foi o Espírito de Deus que me trouxe aqui, então vou ficar quietinho. E eu vou ficar calado, quieto, e vamos ver aí o que acontece, né? Tem pessoas desse jeito. Tem pessoas que você fala assim, ela conta pra você o problema dela, e você pergunta, o que você vai fazer a respeito disso? Ela fala assim, não, entreguei na mão de Deus. Deus está cuidando. Deus está fazendo, Deus está operando. Queridos, tem coisas que realmente Deus faz. Mas tem coisas que Deus nos chamou para fazer. E ele disse, em meu nome, vocês vão expulsar demônios. Em meu nome. Então, queridos, às vezes, você está esperando Deus vir na sua casa para fazer a oração de expulsão. É você que tem que limpar a sua casa. E tem lugares, queridos, que o rato não vai embora. Sabe por quê? Porque você mata o rato, vem outro rato, porque a casa está suja. Suja de mentira, suja de imoralidade, suja de engano. A sujeira, ela precisa ser arrancada, ela precisa ser tirada, ela precisa ser arrancada do nosso lado, da nossa casa. Tem pessoas que ela até expulsa o demônio. E normalmente eu brinco lá na mentoria, demônio é fácil de mexer, você só manda embora, ele vai. A grande questão é lidar com o caráter das pessoas. É lidar com pessoas que não querem mudanças, que não querem transformar, que não querem crescer, que não querem sair de um lugar de pecado, de mentira, de engano. E é exatamente isso que nós precisamos fazer, limpeza, queridos. Limpeza da nossa casa, limpeza da nossa mentalidade, limpeza, às vezes observar o que meu filho está vendo, o que eu estou assistindo na televisão, quais são os livros que eu tenho na minha casa, quais são os tipos de informação que eu tenho trago para minha família. Como que a minha casa está? A minha casa é um ambiente de limpeza ou é um ambiente sujo? Eu preciso estar atento. Às vezes começa uma confusão do nada. Do nada. Você precisa discernir. Isso aqui é comum, é normal? Ou isso aqui tem alguma coisa que está no reino espiritual e que eu não estou conseguindo enxergar? Discernimento. E é interessante, queridos, que Satanás, ele sempre vai atacar dentro de uma casa a identidade das pessoas. Ele ataca a identidade do pai. Quem é você? Você não é um ninguém, você não pode, você não é capaz, você não dá conta de educar seus filhos. Ele ataca a identidade, ele ataca a identidade da mãe. Ele ataca a identidade dos filhos. Olha o que ele disse para Jesus, se tu és o filho de Deus. Ele sabia que Jesus era filho de Deus, mas ele queria fazer o quê? Atacar a identidade de Jesus. Ele queria fazer o quê? Colocar dúvida no coração de Jesus. O que ele fez lá no jardim do Éden? Ele disse assim, ó, não é do jeito que Deus disse, não. Na verdade, ele não quer que você seja igual a ele. O que Satanás fez lá no Éden com Eva? O que ele fez? Ele disse assim, olha, Deus não é do jeito que ele falou, não. Sabe por quê? Porque ele não quer que você se pareça com ele. Conhecendo bem e mal. Mas Eva já se parecia com Deus. Adão já se parecia com Deus. Ele disse, façamos um homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Satanás sabia disso e ele foi atacar onde? Na identidade. No deserto, quando Jesus é levado para ser tentado, aonde é que Satanás ataca? Na identidade. E nós precisamos ter consciência, clareza da nossa identidade, porque nós vamos passar uma vida inteira sendo atacados na nossa identidade. As pessoas que entram na mentoria, eu falo assim, não é questão que os problemas vão terminar. Os problemas, eles vão continuar a vida inteira, gente. Só que a pessoa que enfrenta o problema, ela muda. A pessoa que enfrenta o problema, a postura dela é outra. A mentalidade dela é outra. A percepção de vida dela é outra. Ela vivencia, desbloqueio emocional, ela vivencia uma reprogramação de mentalidade. O que acontece? A mentalidade é outra. Sim ou não, Camila? Camila, nós estamos aí na 4ª sessão de mentoria individual.
Quatro sessões. Mentalidade é outra. Por quê? As situações continuam. Só que a forma como eu lido com aquilo, a forma como eu resolvo, a forma como eu me posiciono, a forma como eu ajo, já não sou mais a mesma. Deus seja louvado. A visão, a amplitude de percepção. Jesus, ele está no deserto, conduzido pelo Espírito de Deus. Existia um plano, existia um projeto de Deus para que ele passasse por aquele lugar. Entenda, desertos não é lugar de morada. São lugares de passagem. E quanto mais rápido você aprende a lição do deserto, mais rápido você sai daquele lugar. Tem pessoas que ele passa ali anos no deserto. Anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos no mesmo deserto. Porque ele não entendeu a lição daquele deserto. E ele não se comportou e se posicionou da forma como ele deveria se posicionar. Jesus, ele podia dito, não, foi o Espírito de Deus que me trouxe para cá. Então deixa Deus resolver. Não, então eu vou ficar quietinho aqui. E Deus pode responder aí Satanás. O Espírito de Deus vai responder. Jesus se posicionou. E quando Satanás vem trabalhar ali para trazer dúvida na identidade dele. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E ele disse assim, ó, está escrito. Está escrito. O que Jesus ensina? Existe poder na palavra de Deus. Jesus não respondeu aleatoriamente. Jesus, ele conhecia a palavra, queridos. Ele estudou. Ele conheceu. Ele, desde pequenininho ali, foi ensinado. E é por isso que ele pôde dizer, está escrito. Quando Satanás, ele vier para atacar você na sua identidade, para atacar você diante das lutas, das circunstâncias, não vai dar certo. Você precisa saber responder Satanás. Tem pessoas que o diabo fala com ele o dia todo, fala o dia todo. Sabe o que ele faz pro diabo? Só um som da lagartixa. Só faz assim com a cabeça, ou da vaca. Ele vai concordando com o que o diabo tá falando. Ele vai concordando com as palavras de Satanás. Ele vai concordando com aquilo que o diabo tá falando a respeito dele, da família dele, do casamento dele, das finanças dele. Ele vai concordando. O diabo fala assim, ó, nada vai dar certo pra você. É verdade. Nada vai dar certo. Não, seus filhos, por mais que você se empenhe, não, você vai ver. Ó, não vai dar em nada não. E ele fala, é verdade, do jeito que tá indo. Não, queridos, não é pra você concordar com Satanás. Não é. Jesus não concordou com Satanás. Jesus não disse, é verdade, será que eu sou filho de Deus mesmo? Não. Jesus, ele disse assim, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E Satanás, ele não foi embora, não. Ele continua dizendo para Jesus, se tu és o Filho de Deus, se joga daqui para baixo. Porque Satanás também conhece a palavra, é o que ele diz aqui, ó. Ele usa a palavra. Porque está escrito. Já que você quer falar a palavra, deixa eu te falar também. Está escrito. E eu quero dizer para você uma coisa muito importante. Tem muitas pessoas que Satanás tem usado a própria palavra. Gente, eu tô falando com todo o temor do meu coração. Tem muitas pessoas que Satanás tem utilizado da própria palavra, da própria Bíblia, para manter você aprisionado. Satanás, ele diz assim, você não é ninguém. Ele diz assim, você é um verme de Jacó. Tá lá na palavra. Verme de Jacó. E dentro da sua identidade, você vai reverberando disso. Eu não sou ninguém, eu sou um verme de Jacó, eu sou um pobre, eu sou um necessitado. E você vai declarando o quê? Na sua identidade. Na sua identidade. Só que Jesus, ele morreu por mim e por você. E ele levou sobre si pecado, ele levou sobre si enfermidade, ele levou sobre si a pobreza, ele levou sobre si toda opressão maligna contrária às nossas vidas. Jesus, ele me coloca em um lugar aonde eu estou assentado em lugares celestiais em Cristo. Aonde eu não tenho que me calar para a enfermidade, eu não tenho que me calar para a pobreza, eu não tenho que me calar para a falta. Jesus me colocou nesse lugar. Não é meu mérito, é o mérito de Jesus. E não é que eu sou em mim, eu não sou em mim, eu sou nele. Eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas, não é em mim, é em Cristo Jesus. Eu sou tudo que a palavra de Deus diz que eu sou, não em mim, é em Cristo Jesus. Não é apenas aquilo que eu acho que eu sou. Não é que eu acho que eu sou. Ah, você se acha. Não, não me acho. Eu sei que eu sou nele. É diferente. E para eu saber quem eu sou nele, eu precisei passar por uma reprogramação de mentalidade. Porque durante anos na minha vida, eu acreditei nas palavras de Satanás.
Durante anos na minha vida, eu acreditei nas palavras do diabo a respeito da minha identidade. E eu acreditava e eu me via com uma identidade totalmente deturpada e distorcida. E eu quero dizer para você, veja essa passagem. Em todas as 3 vezes que Satanás gera tentação em Jesus, ele lida com a identidade de Jesus. Ele diz assim, olha, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Se tu és o filho de Deus, se joga daqui lá embaixo, porque ele vai dar ordem aos teus anjos para poder tomar conta de você. E ele pega o próprio Jesus e ele leva Jesus para o monte e ele mostra todos os reinos do mundo. E ele diz, tudo isso eu vou te dar se você prostrado me adorar. E Jesus disse assim, retira-se, Satanás, pois está escrito. O que é que Jesus está fazendo aqui, queridos? Expulsão do demônio, de Beelzebul, de Satanás, do diabo. Ele diz, sai, Satanás. Pois está escrito, adore o seu Deus e só a ele preste culto. Eu quero te dizer nessa manhã, Jesus não ficou passivo diante do diabo. Jesus não ficou passivo diante das vozes que estavam ali reverberando, falando com ele, se tu és o Filho de Deus, se, colocando dúvida. Tem pessoas, queridos, que ela vai orar e ela fala assim, se for a tua vontade, Deus, me cura. Queridos, a palavra diz que ele já levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades. Como se é a vontade de Deus. Ah, pastor, mas tem pessoas que não são curadas. Eu não sei. Eu sei que tem pessoas que não são curadas, sei. Mas alguma coisa aconteceu. E é aqui embaixo, não é lá em cima. O plano de Deus para nós, querida, é de cura, é de restauração. O plano de Deus para nós é plano de bênção, é plano de paz. É plano de nos fazer prosperar. É plano de que as coisas fluam, que as coisas aconteçam. Existe um plano bom de Deus para a nossa vida. E eu preciso acreditar nesse plano bom de Deus para as nossas vidas. E às vezes a gente fala, Senhor, se és a tua vontade, Pai, abre uma porta, Senhor, de emprego para minha vida. Se és a tua vontade, Senhor. Oh Deus, então às vezes a nossa oração já é uma oração de incredulidade. E ensinaram para nós que isso é humildade. Ensinaram para nós que a gente precisa adentrar nesse lugar e a gente precisa dizer se és a tua vontade, cura. Mas se você lê a palavra, você vê que ele disse lá na palavra. Ele levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras. Nós somos sarados. Então como que eu oro? Deixa eu ver quando eu estava com uma enfermidade específica. Por exemplo, uma vez eu fiquei cega de um olho. Não sei quem já ouviu essa história, mas eu fiquei cega de um olho. Eu tive uma doença chamada uveíte e esgotamento de córnea. E eu tenho uma cicatriz dentro do meu olho. Só que eu enxergo tudo, mas enxergo de verdade. E aí eu falava assim, ó. Em nome de Jesus, eu quero declarar que eu sou curada em nome de Jesus. O Senhor Jesus já levou sobre si minha dor, minha enfermidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E eu sou curada. E eu dizia, Senhor, em nome de Jesus, traz cura total e completa sobre o meu olho, em nome de Jesus. A partir do momento que eu orava para trazer cura total e completa, eu dizia pro olho, olho, em nome de Jesus você vê, olho, em nome de Jesus enxerga, ouça a voz do Senhor, que diz para você, veja, enxergue. Eu começava a declarar. Eu começava a declarar que eu era curada, que eu era restaurada. E às vezes, queridos, tem pessoas que falam assim, pastora, mas eu já declarei uma vez e nada aconteceu. Não, não é uma vez. Você precisa entrar em um lugar onde você acredita, onde você crê completamente. E essa semana eu tava vendo, não sei se você já ouviu falar do Bill Johnson, a mulher dele morreu, faleceu, né? E eles pregam muita cura, muito mover de Deus. Ele é um dos ministérios que mais prega cura, mover de Deus, sabe? Sobrenatural. Eles vivem debaixo de uma atmosfera do sobrenatural. E a mulher dele faleceu, e ela é até nova. E, queridos, se a gente orar e alguém morrer, tá tudo bem. Não tá tudo bem se ele não aceitou Jesus como Senhor e Salvador dele. Mas se ele aceitou, tá tudo bem. A grande questão é que nós não podemos viver essa vida aqui como se tivesse tudo bem e permanecer doente. Como se tivesse a vontade de Deus, a gente permanecer em uma vida ouvindo aquilo que Satanás está falando o tempo inteiro. Não tá tudo bem. Se a sua vida, se a sua casa tá um caos, se tá cheio de rato, cheio de demônio atuando dentro da sua casa, você precisa se levantar e dizer, fora Satanás, em nome de Jesus.
Espírito de contenda, eu te dou uma ordem agora, fora. Espírito de mentira, espírito de imoralidade, espírito de jogatina, espírito de desobediência, bota a mão na cabeça dos filhos, passa um óleo e ora em nome de Jesus, todo espírito de desobediência. Tem pessoa que acha que criança não endemonia sim. Sim. E nós precisamos estar atentos, porque às vezes nós estamos lidando com atuações de demônios, mas a gente está aleatório, apático, inerte, indiferente. E nós precisamos observar o que Jesus fez. Ele ficou olhando? Ele ficou balançando a cabeça enquanto Satanás estava falando? Qual foi a postura de Jesus? Não, nem só de pão vai viver o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se lança daqui que ele vai dar ordem aos seus anjos para poder pegar você. Ele fala assim, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí levou num alto monte e disse assim, ó, eu vou dar tudo isso aqui para você, se você prostrado me adorar. Jesus disse para ele, embora, Satanás. Fora. Vai embora. Postura, posicionamento. Jesus disse para o diabo, retira-se, pois está escrito, adorarás apenas o Senhor teu Deus. Tem horas, queridos, que nós vamos ter que nos levantar. Tem horas que nós vamos ter que falar, se posicionar. Sai desse lugar de vaquinha de presépio, que fica balançando a cabeça. O diabo tá falando com você, você tá balançando a cabeça. Nada pra você. Tem uma voz que fala com você. Presta atenção no que eu tô te falando hoje. Tem uma voz que é uma voz do diabo. Não é uma voz, não, é minha voz interior. Não é. É a voz de Satanás, que fala dos demônios. Não vai dar certo. E você, tá bom, não vai dar certo. Seu casamento vai acabar. E você, é verdade, o casamento vai acabar. Aí você tem um diagnóstico de uma doença. Essa doença aí vai matar você. É verdade, a doença vai matar. Você fica, dizendo sim. Você não se posiciona. Você não responde. Eu respondo. Você não tá entendendo? Eu respondo. Principalmente quando eu vou fazer alguma coisa nova, que ele começa a conversar comigo. Eu falo, cala a boca, mentiroso. Cala a boca. Fora, em nome de Jesus. E eu começo a declarar a palavra. E uma das palavras que eu mais declaro é todas as coisas cooperam para o meu bem. Deu uma coisa ruim, todas as coisas cooperam para o meu bem. Me deram um golpe, todas as coisas cooperam para o meu bem. Tomei uma queda, todas as coisas cooperam para o meu bem. Me atrasei, todas as coisas cooperam para o meu bem. A porta fechou, todas as coisas cooperam para o meu bem. E ele fala assim, se Deus estivesse com você mesmo, viu? Isso aqui não ia acontecer. Eu falo, cala a boca. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Essa é a palavra de ordem para minha vida, para minha casa, para minha família. Eu peguei essa palavra, eu internalizei ela dentro de mim, dentro do meu coração, dentro da minha mentalidade. E se a porta abrir, se a porta fechar, eu creio, Senhor, essa porta abriu, eu louvo ao Senhor, essa porta fechou e eu declaro que todas as coisas cooperam para o meu bem. E mesmo quando eu não entendo, todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas. Qual é a palavra que você vai pegar hoje? Você vai confrontar toda a astúcia do inimigo que tem vindo na sua direção. A palavra de ordem nessa manhã para você é: sai da passividade. Para de dizer sim para Satanás. Para de concordar com ele. Não concordo com você não. Fora da minha casa. Fora dos meus filhos. Fora das minhas finanças. Solta a mão agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Camila tá falando aí, Pastora, testemunho aqui. Semana passada teve uma palavra de um dinheiro que estava preso, seria liberado. Olha aí, eu tomei posse da palavra e ontem saiu. É isso. Posse da palavra, posse daquilo que Deus está falando. Nós precisamos nos posicionar, queridos. E Deus está dizendo para você hoje, sai da passividade. Tem um monte de rato dentro da sua casa e você está concordando com o que eles estão fazendo, falando e ministrando. Você está, só passiva, só olhando. Não, Deus vai operar, Deus vai fazer. Não, Deus diz, eu vos dei autoridade. Se Deus te deu autoridade, é para você fazer o quê? Usar da autoridade que Ele te deu. Então se levanta desse lugar, utiliza da autoridade. E hoje, já se levanta do lugar onde você está. Para começar a dizer, a declarar, a se posicionar. Talvez o seu problema seja nas enfermidades. Eu lembro que ano passado saiu como é que é o nome daquilo? Cisto, né? Saiu um cisto enorme aqui no meu braço. E aquilo ficou doendo. E aí teve pessoas que falaram assim, não, isso aí, pastora, tem que operar, né?
E todo dia eu dizia, em nome de Jesus, eu te amaldiçoo, Sisto. Eu te amaldiçoo, sai do meu braço e lança no mar. E as crianças aqui de casa só ficam rindo, né? Eles falam assim, minha mãe, ai, ai, né? E eles só ficam rindo. E eu, por exemplo, eu tô aqui. Aí eu lembrava, o negócio doía, por exemplo, você tem uma dor. A dor deu, você fala com a dor. Dor em nome de Jesus, eu te repreendo. Fora da minha vida, fora do meu corpo, em nome de Jesus. Só que aí a gente tem uma dor e a gente ou se adapta com ela, ou vai indo, vai indo, vai indo. E eu não tô falando, queridos, de não procurar um médico, eu não tô falando que eu sou contra a operação. Eu sou contra você buscar ajuda, auxílio. Não sou. Mas eu sou contra você dizer que é a vontade de Deus. Aí eu sou. Não é a vontade de Deus pra nós. Às vezes, você tem uma criança que tem um espírito de desobediência ali atuando na vida daquela criança. Um espírito maligno mesmo. E aí você mexe, cutuca e vai e corrige. Nada dá certo. Às vezes, sabe o que tá faltando? Orar, repreender esse espírito de desobediência. Eu te dou uma ordem agora fora da vida do meu filho. E eu declaro obediência sobre ele. Quando ele fizer alguma coisa, você fala assim, eu declaro, o meu filho é obediente. O meu filho é santo, o meu filho é bendito. Eu declaro sobre ele. Satanás e seus demônios, tira as mãos da vida da minha casa, da minha família, do meu marido, dos meus filhos, do meu esposo, em nome de Jesus e fora. Queridos, rato, ele não vai embora querendo, não. Nunca vi um rato sair, já cansei dessa casa, tô indo embora. Não, ele fica ali, ó, destruindo, comendo, corroendo, bagunçando, cagando em tudo quanto é canto. Rato você tem que matar. Rato você tem que detetizar. Rato você tem que expulsar. Rato você tem que se posicionar, você tem que limpar a casa. Então, palavra de ordem nessa manhã. Sai da passividade. Tem pessoas que estão aqui que precisam ouvir isso. Tem pessoas que estão aqui que precisam se posicionar. Tem pessoas que precisam entrar num lugar de atividade em Deus. Não é sozinha, é em Deus. Ele te deu autoridade. A minha pergunta para você é, o que você está fazendo com a autoridade que Deus te deu? Jesus, ele, com a autoridade que Deus entregou para ele, ele respondeu Satanás. E ele respondeu segundo a palavra de Deus. Com a autoridade que Deus colocou sobre ele, ele expulsou os demônios. Ele expulsou o próprio Satanás. Fora. Vai embora. Fora daqui. Com a autoridade que Deus te deu. O que você está fazendo? Você está num lugar de passividade? Você está dando desculpas? Você está dizendo que é a vontade de Deus para você? Deus está te chamando hoje para se levantar e para um lugar onde você se posiciona como autoridade. Eu quero que você grave essa palavra dentro de você nessa manhã. Autoridade. Deus me deu autoridade. Autoridade. Para que eu me posicione no reino espiritual. Autoridade. Para que eu me posicione. Para que eu tenha uma postura diante do reino espiritual. Deus te deu autoridade. Pastor, só tem autoridade quem tem título. Não. Tem autoridade quem crê em Deus. Tem autoridade quem faz parte da família de Deus. Tem autoridade aqueles que se tornaram filho de Deus, disseram, Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. A partir daquele momento, Jesus dá para você autoridade, em nome de Jesus. Olha só, a Angélica tá falando uma coisa bem interessante aqui, ó. Que coincidência, eu sonhei que tinha um rato na minha casa e quando meu pastor entrou, ele fugiu. É disparado, olha só. E eu achei engraçado hoje de manhã, Deus me mostrar um rato, viu? Falei, Senhor, o que é isso? Vamos matar os ratos. Vamos botar pra fora. Vamos nos posicionar. Deus te deu autoridade. E a palavra hoje é, saia da passividade, porque não é esse lugar que Deus tem pra você. Vamos orar nessa manhã. Eu sei que tem pessoas que têm medo de se posicionar, mas eu quero dizer pra você, você tinha que ter medo, sabe de quê? De ficar passiva, igual você tá. Por exemplo, se eu tenho um animal feroz aqui dentro da minha casa, e ele quer me atacar, ele está me atacando. É mais poderoso eu me defender com a autoridade que eu tenho. Vamos dizer que Deus me deu uma arma muito poderosa que eu posso destroçar esse animal feroz que está aqui na minha casa, que é a autoridade. Para pisar serpentes e escorpiões. É essa autoridade que Deus me deu. E eu posso me defender desse animal feroz com essa arma tão poderosa de Deus que é capaz de destronar o que está acontecendo. Estar passivo sem utilizar essa arma não é muito perigoso? Claro que é. Muito mais perigoso. E é isso que Satanás quer que você pense. Por isso que existe um místico, né, a respeito da libertação. Ai, cuidado, cuidado, né? Não, se posicione. Manda embora. Declara. Tome postura. Saia da passividade. Eu tenho medo que o demônio vai... Não, ele já tá bagunçando sua casa. Ele já tá fazendo a bagunça acontecer.
Na verdade, você tinha que ter medo do que está acontecendo. Então, levanta desse lugar. Porque Deus deu para você uma arma poderosa chamada autoridade em Cristo. Autoridade em Cristo. Onde você se posiciona e você vê a atuação do Espírito de Deus dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro da sua família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quer dizer, esse rato que eu falei é rato de simbologia, tá? Não é rato literal, não. Não é literalidade de rato. É simbologia realmente de demônio. Exatamente. A fé em Jesus é que dá força para se posicionar. Isso aí, Flavinha. Desse modelo. Então vamos orar? Vamos agradecer a Deus e que nós possamos colocar Jesus como nosso modelo principal. Que nós possamos nos levantar desse lugar, nos posicionar e lutar guerras espirituais com armas espirituais. No nome de Jesus, tá bom? Senhor, nós oramos essa manhã. Nós tomamos posse da tua palavra. Senhor, e em nome de Jesus, pessoas que entraram aqui, que estavam em um lugar de passividade, que estavam, ó Deus, observando tudo aquilo que Satanás e seus demônios estavam fazendo dentro dos lares, na casa, na família, e ela estava ali mentalmente ou com a sua própria boca concordando com tudo que estava acontecendo. Nesse momento, Senhor, nós repreendemos, Senhor, e em nome de Jesus e na autoridade do teu nome, nós declaramos uma autoridade para, Senhor, pisar as serpentes, Senhor, e escorpiões, e em nome de Jesus, exercer a autoridade que o Senhor já nos deu. Em nome de Jesus, Pai, que pessoas aqui possam se levantar, ó Deus, entendendo, através do discernimento do teu Espírito, aquilo que é espiritual e que precisa de uma postura e de um posicionamento. Senhor, que a partir de hoje, muitos testemunhos sejam construídos aqui nesse lugar. Pessoas que não vão mais, Senhor, concordar com aquilo que o inimigo tem declarado, mas vão concordar com a tua palavra, com as tuas escrituras. Nos ensina, Pai, a ser imitadores do Senhor, de olhar para o Senhor e imitar os teus procedimentos. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito aqui nesse lugar. Nos abençoa, nos dê sabedoria para colocar a nossa autoridade em prática em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém? E amém, e amém, e amém, e amém. Deus seja louvado e engrandecido e exaltado seja o nome de Jesus. Meu povo, amém, amém, amém. Amanhã estamos aqui de volta, mas hoje à noite, 20 horas, tem um aulão de sabedoria, tá? No aulão de sabedoria a gente trabalha as questões emocionais, a gente fala a respeito do cérebro, a respeito do bloqueio, desbloqueio, como é que funciona. E hoje nós vamos ter o aulão, vai ser um tempo muito poderoso, muito precioso. Então se organiza para 20 horas a gente se vê aqui. E amanhã pela manhã nós estamos aqui novamente para fazer o nosso devocional. Deixa eu tirar aqui para vocês, ativar o comentário. Tire foto, faça X. Foto X, alegria, vitória. Ó, posta no seu story, me marca e marca mais 3 pessoas. Posta no seu story, me marca e marca mais 3 pessoas. Por quê? Você vai convidar essas pessoas para o devocional que acontece todo dia aqui, 7 da manhã. E pessoas têm sido libertas, restauradas, voltado para a presença de Deus, voltado a congregar, né? Tem diversos testemunhos aqui, pessoas curadas, tem muitos testemunhos poderosos que Deus tem realizado no nosso meio. Então eu creio que você conhece alguém que Deus quer falar, que Deus quer ministrar, que Deus quer fazer uma grande obra e você pode ser um canal de Deus para trazer a vida dessas pessoas, tá bom? Então beijo no coração de vocês, beijo com cheiro, um abraço bem apertado e forte e eu te vejo à noite, tá? No nosso aulão de sabedoria. Tamo junto, se posicione, tá? Hoje é dia de postura e posicionamento. E de responder com a palavra de Deus.